Bom, a versão resumida dessa entrevista é aquela velha cantilena, né, da narrativa canhota. Impeachment é golpe, Lula é livre, Bolsonaro é fascista. Mas aí vai parecer que eu não fiz meu trabalho, não li a matéria, então vamos estender o comentário. Em primeiro lugar, essa é uma entrevista chapa branca, né, já que a matéria é assinada por um jornalista militante da esquerda, que é o Leonardo Sakamoto. Portanto, essa exclusiva ela tem a credibilidade de uma conversa de comadres e não tem perguntas óbvias, que seriam óbvias de serem feitas, como: qual a avaliação da senhora sobre a delação do seu ex-ministro Antônio Palocci? A senhora sabia do Caixa 2, das suas campanhas, que totalizaram 1,4 bilhão de reais? E o depoimento do ex-ministro à CPI do BNDES? A senhora sabia dos 500 bilhões de reais distribuídos por esse banco público, né, para empresas amigas do governo em troca de propinas, inclusive durante a presidência da senhora? Nada disso nenhuma dessas perguntas foi feita. Isso seria a mesma coisa que entrevistar o Flávio Bolsonaro e não perguntar sobre o Queiroz. Mas, enfim, o fato é que o objetivo da entrevista é aquele mesmo de sempre, que lembra, aliás, o bordão, né, do desenho, o Pink e o Cérebro. O que vamos fazer hoje à noite, Cérebro? O mesmo que fazemos todas as noites, Pink, tentar dominar o mundo. Aí você corta para as redações aí, Brasil afora. O que vamos fazer hoje de manhã, editor? O mesmo que tentamos fazer todas as manhãs, jornalista, tentar destruir o governo Bolsonaro. Só que vamos voltar então para a propaganda do Leonardo Sakamoto. Olha o preâmbulo da entrevista descrevendo a Dilma. Abre aspas para o Sakamoto. Nascida em 1947 em BH, participou de organizações de resistência contra a ditadura militar. Isso é como a Folha UOL, né, tá chamando organizações terroristas de extrema esquerda, como a VAR Palmares da Dilma, que assaltava, sequestrava, torturava e matava em nome da implementação de uma ditadura comunista do proletariado. Continua o Sakamoto, abre aspas, candidatou-se ao Senado Federal por Minas Gerais no ano passado, mas perdeu a eleição em meio à onda conservadora e antipetista. Claro, né, não teve absolutamente nada a ver com a maior recessão econômica da história do Brasil, com desemprego recorde, inflação de 2 dígitos e os escândalos de corrupção no governo Dilma. Mas vamos para as falas da Dilma, que eu selecionei aqui para chocar os ouvintes da PAN. Primeiro, sobre a radicalização do debate público, abre aspas, foi incentivada no governo Bolsonaro a cultura da violência através da valorização imensa do porte de armas. O PT, em 2003, assume o país com 50 mil homicídios dolosos por ano, desarma a população e entrega o país com aproximadamente 65 mil homicídios dolosos por ano. É um crescimento de 30% na violência, quando a população cresceu só 15%. Ou seja, a violência aumentou o dobro em relação à população e o governo tirou das famílias o direito à legítima defesa das suas vidas e da sua propriedade. Isso sim é cultura da violência. Ela continua falando sobre as estatais, abre aspas para ex-presidente. Está na pauta a mais violenta privatização do país. E não só a Petrobras que eles estão entregando. Não, presidenta, vocês entregaram a Petrobras. Os laudos da PF, da Polícia Federal, eles apontam propinas na ordem de 6 bilhões de reais e prejuízos estimados no valor de 42 bilhões de reais. Isso é o equivalente a quase 10 milhões de reais por dia, se a gente pegar os 3 primeiros anos do governo do PT. E a Dilma ainda pior, ela fala o seguinte, mas no Lula se expressa a defesa da Petrobras e da Eletrobras, até parece. Bom, falando sobre o Lula, esse é o comentário da Dilma Rousseff sobre Lula livre. A centro-direita e a direita, abre aspas, precisaram de um impeachment, prender, condenar, impedir que concorresse à eleição o presidente Lula, um inocente, hoje claramente provado pela Vaza Jato. Olha, nem a cheerleader mais fanática do Glenn Greenwald na imprensa cogita que o Lula é um inocente. O esforço criminoso é achar uma brecha processual, certo? E fazer uma interpretação criativa do direito para anular a Lava Jato. Bem diferente, até como o próprio Ciro Gomes, que é aí um expoente da esquerda, falou aqui de forma categórica. Finalmente, a Dilma sobre a Previdência, e aqui é muito importante isso, porque ela reconhece a necessidade de uma reforma. Mas olha só, quando o jornalista se arrisca a uma pergunta um pouquinho fora da zona de conforto, a pergunta foi a seguinte, quais seriam as alterações que a senhora faria? Estabelecer uma idade mínima para os que ganham mais, certo? Portanto, combater privilégios? A resposta da Dilma, não, nós não chegamos aí. Você está querendo que eu especule sobre uma coisa que fui interrompida no meu diálogo previdenciário por conta do processo da qual fui vítima. Ou seja, está aqui o DNA da esquerda trabalhista de manter privilégios da elite do funcionalismo público. Como assim você vai ter uma idade para o pobre no regime geral da Previdência e para os servidores federais, do Legislativo, do Judiciário, que se aposentam em média, com mais de 25 mil reais por mês, não vai ter idade mínima. E para fechar, essa daqui
aqui para os colegas da imprensa, a Dilma sobre a mídia, abre aspas, os meios de comunicação terão que ser democratizados. Continua, hoje está em questão no mundo o controle da mídia social. Continua, esse processo no Brasil foi extremamente demonizado, como se quisesse controlar a liberdade de imprensa. Você imagina uma administração petista somada a esse STF que está aí, que tem por expediente censurar publicações que o criticam, onde a gente estaria? Né? E os produtores de conteúdo independente na internet, que não estivessem aí alinhados à esquerda que estaria no governo. Né? Então, ó, sinceramente, o que salva essa entrevista aí para o UOL é a declaração categórica da Dilma, quando ela fala que ela não pretende concorrer a cargo público nas próximas eleições.